O que não falta na TV ao vivo são as gafes, micos e pegadinhas. Mas se tem uma coisa que chama ainda mais a atenção dos telespectadores são as situações inusitadas e estranhas que vão fazer você rachar o bico. Veja agora as coisas estranhas na TV ao vivo. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Em 2017, a cantora e atriz mexicana Patti Navidad estava fazendo uma apresentação no programa Desperta América, que é dedicado ao público latino nos Estados Unidos, quando passou por um constrangimento bem fora do comum. Não é que no meio da sua apresentação, o absorvente da mexicana se soltou e caiu no chão? É sério, ao vivo e em cores. Mas ela nem deu moral e continuou sua performance sem ligar para o ocorrido. Porém o vídeo viralizou na internet, inclusive com várias críticas voltadas à cantora. Só que a Patti foi debochada e ainda evocou o Chapolin Colorado, dizendo o seguinte: "Meu absorvente caiu ou não? Quem poderá nos defender?" Apesar do bom humor, não dá para negar que nada parecido jamais havia acontecido na TV mundial. Os filmes de Hollywood colocaram na nossa cabeça que os agentes do FBI são os mais bem treinados e capacitados para combater o crime nos Estados Unidos. Porém, um vídeo de 2013 manchou um pouco essa reputação. O cara pula um portão com muita dificuldade, o que já seria abaixo do esperado para um profissional dessa patente, né? Mas o melhor é que logo em seguida o objeto se abre e seus companheiros passam por ele simplesmente caminhando. Ou seja, nem precisava fazer toda essa cena. Lógico que isso virou piada no mundo todo, com muitas pessoas questionando a eficácia do serviço de inteligência americano, pois se teve uma coisa que faltou aí, meu filho, foi inteligência. Muitas emissoras tentam registrar acontecimentos ao vivo, mas nem sempre conseguem. Só que em 2008 isso aconteceu por acaso durante o programa da juíza Judy. É isso mesmo! No meio do programa, onde a juíza dá sentenças reais para os participantes, o tribunal começou a tremer e todos ficaram sem entender, mas depois de um tempo perceberam que se tratava de um terremoto. Até mesmo a juíza se retirou do local, fazendo com que os participantes e também a plateia tentassem encontrar uma saída. O terremoto de magnitude 5.4 atingiu Los Angeles às 11h42 da manhã, no exato momento em que o programa estava sendo gravado, e ainda bem que ninguém se feriu com o incidente, porém não podemos negar que o momento foi muito estranho. É uma tradição que em intervalos de jogos nos States, a câmera do beijo encontre casais na plateia para dar uma bitoca enquanto aparecem no telão. Só que esse cara de boné não estava muito afim e deixou sua namorada no vácuo, mas ela conseguiu resolver o problema rapidinho, viu? E não é que a moça tascou um beijo num cara aleatório que estava do seu lado, só que isso não deixou seu namorado nada feliz, que levantou e foi embora. É aquela coisa, se não quer, tem quem queira. Se lascou, doidinho! Enquanto o jornalista David Nazar mostrava uma feira ao ar livre, ele começou a conversar com um escultor de gelo, que estava há mais de 7 horas trabalhando em uma estátua de anjo. Veja bem, 7 horas! Só que o repórter chega um pouco perto demais da obra de arte e acaba destruindo ela em questão de segundos. Oh my God.
I am so sorry. I am... Claro que o artista não fica nem um pouco contente ao ver o seu trabalho transformado em milhões de pedacinhos no chão e nem continua o papo com David, deixando evidente que ficou muito chateado. Apesar de dizer que o programa arcaria com prejuízo, imagina a frustração do escultor que estava trabalhando na peça por um tempão. Será que a mãe dele não o ensinou a não tocar nas coisas dos outros? Don't touch, it's art. Durante uma transmissão ao vivo da previsão do tempo na Rússia, a repórter é interrompida do nada por um ladrão de microfone. O cachorro que estava na praça de Moscou deve ter se interessado pelas cores do objeto diferente e não pensou duas vezes antes de abocanhar e levar embora como se fosse uma bolinha, obrigando a pobre da repórter a correr atrás dele para tentar recuperar. Depois de ter cortado de volta para a âncora, ela retoma a reportagem já com o microfone em mãos e com o infrator bem ao seu lado. Ainda bem que nenhum grande dano foi causado, a não ser alguns furos no objeto e um pouco de baba canina. Thiago Zogby estava cobrindo uma corrida de mula no interior de São Paulo chamada Formula, mas a transmissão foi interrompida por um pequeno acidente. A fiel amiga dos tropeiros agora está mais importante, não pela sua velocidade, mas sim pelo carisma. Toma! Mano do céu, um dos animais da competição errou o caminho e acertou o jornalista com tudo. Pelas cenas, parece que a coisa foi séria, mas Thiago não sofreu nada grave além do susto. E na época o vídeo chamou tanta atenção que ele foi até para o programa do Jô para contar sobre o evento inusitado. Depois, para aproveitar a repercussão, o repórter até foi rever a mula que o atropelou e chegou a montar no bicho, mas dessa vez se protegendo com capacete, coisa que ele tinha que ter pensado lá no dia da competição. Em um programa mexicano, esse repórter estava cobrindo os alagamentos que haviam acontecido em determinada cidade do país, quando resolveu dar um tibum ao vivo. O coitado deve ter pensado que se tratava de uma poça rasa, quando na verdade havia praticamente uma lagoa formada no meio da rua, fazendo com que ele ficasse completamente submerso por alguns instantes. A equipe o retirou dessa piscina olímpica o mais rápido possível, mas a matéria precisou ser interrompida. Isso que eu chamo de mergulhar fundo na notícia. Lá no Vietnã, o diretor da Comissão de Saúde do país estava dando uma entrevista séria quando seu celular começou a tocar. E a sua reação foi muito além do que todo mundo esperava. O mané deve ter esquecido de colocar no modo silencioso e quando a música começou a tocar, ele simplesmente arremessou o aparelho no chão, o que acabou fazendo mais barulho do que o próprio ringtone. O melhor de tudo é que ele seguiu como se nada tivesse acontecido, assim como a jornalista que dividia a bancada com ele. Mas é claro que essa tentativa de fingir que estava tudo normal foi vista pelo público como um pouco exagerada. Bom, pelo menos não era um funk proibidão que ele usava como toque, né? Mas e aí, será que essa tela sobreviveu? Muita gente sonha em trabalhar em casa, mas talvez isso não funcione para todo mundo. Essa repórter americana, por exemplo, estava fazendo uma transmissão de casa durante a pandemia, quando seu pai resolveu dar as caras, ou melhor dizendo, a barriga. What did you do, Mom? Dad, holy crap! Jessica Lange estava na cozinha de sua casa e talvez seu pai tenha esquecido do novo local de trabalho da filha e acabou mostrando seu físico de jogador de sinuca. Não dá pra saber quem ficou mais constrangido com a situação, ela ou o paizão distraído, mas ainda bem que a emissora e os outros apresentadores do jornal viram aquilo como algo engraçado e até brincaram com a mulher nos dias seguintes.
Dá uma olhada no que essa câmera ao vivo capturou no céu de Wisconsin, lá nos States. O que são essas coisas? Dezenas de pequenas bolas luminosas se movimentam de maneira aleatória no céu por alguns minutos e depois parecem ir para longe aos poucos, até sumirem por completo. Acontece que o programa Fox 6 costuma colocar uma imagem ao vivo do céu da cidade no começo da manhã, antes de iniciar um noticiário, mas nesse dia captaram algo que até hoje segue sem nenhuma explicação. Estrela cadente, fogos de artifício ou OVNIs? Ninguém sabe o que foi isso que apareceu na manhã dessa transmissão. Não é possível que exista só a gente nessa galáxia! Já pensou estar gravando uma matéria e ser surpreendido por algo sobrenatural ao vivo? É o que dizem ter acontecido com essa repórter que fazia uma matéria à noite sobre turismo no cemitério local. Ela estava lá fazendo a matéria quando alguma coisa passa atrás dela. Um vulto cruza rapidamente pelas suas costas e sai do campo de visão da câmera, mas ao vermos mais devagar, a coisa se movimenta como uma pessoa caminhando. Como algo assim poderia aparecer ao vivo? Muitas histórias rondam o cemitério onde a matéria estava sendo transmitida, fazendo os espectadores acreditarem que se tratou de um espírito real capturado em câmera. Essa mulher estava ao vivo dando uma notícia normalmente, até que algo muito estranho acontece com seus olhos. Maluco, entre uma piscada e outra, os olhos da jornalista mudam completamente de formato, retornando ao estado normal logo em seguida. Uma edição não conseguiria ser feita, já que tudo foi ao vivo, deixando a audiência assustada com o que viram, né? Será que se tratava de uma reptiliana? Dizem que os reptilianos estão entre nós em todos os lugares e não seria diferente na TV. Seria essa repórter parte do time? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!